A paz do Senhor, meus irmãos. Deus possa abençoar cada um neste dia, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Meu nome é Rafael Alves, sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro, que tem como pastor presidente nosso pastor Alessandro Malafaia, sua esposa pastora Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos, também em Campo Grande, Rio de Janeiro, que tem como pastor dirigente nosso pastor Dorico Ribeiro e sua esposa missionária Nájela Fernandes. Nós estamos aqui nesse canal, meus irmãos, para trazer uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, que tem como material base a revista da editora Betel. E neste quarto trimestre de 2025, nós estamos falando sobre os personagens bíblicos virtuosos e marcantes. E esse material ele foi elaborado pelo nosso pastor Valdir Alves de Oliveira, que tem nos abençoado muito para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então aqui a gente traz algumas informações para que os nossos professores, junto com seus conhecimentos e com o auxílio do Espírito Santo, possam dar uma aula mais completa, mais robusta para os nossos alunos na Escola Bíblica Dominical. E na lição de hoje nós vamos falar sobre Lázaro, amigo de Jesus, testemunha da vida. Então vamos falar sobre a história marcante desse personagem bíblico chamado Lázaro, que era conhecido como amigo de Jesus, e ele recebeu esse grande milagre na sua vida, que foi o milagre da ressurreição. Então Lázaro é testemunha que Jesus é a vida, que ele é acima da morte, que ele é a ressurreição e a vida. Então Lázaro ele traz esse testemunho para as nossas vidas no dia de hoje também. Então, destaque para o seu aluno a importância desse milagre, para que ali todos soubessem que Jesus Cristo era o Messias e que ele está acima da morte, e basta uma palavra dele que a morte bate em retirada, que o cenário muda, e aonde era morte, aonde era treva, aonde era choro, a situação vira vida, vida com abundância e com alegria, porque para o nosso Deus, meu irmão, não há impossível. Destaque isso para o seu aluno. E o texto áureo mesmo, que ele vai trazer na nossa revista, é João, capítulo 11, verso 11, onde ele vai dizer: assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Então destaque aí para o seu aluno que o próprio Jesus, ele dá o testemunho, ele declara que Lázaro era amigo dele e amigo dos discípulos também. Destaque isso para o seu aluno nessa lição, a importância de sermos amigos do Senhor. Amém? Verdade aplicada, meu. Cada discípulo de Cristo é escolhido por Jesus para fazer a sua vontade e ser seu amigo. Então nós vamos ver aqui na lição que nós fomos chamados para ser amigos de Deus, porque ele diz que aquele que crê nos seus mandamentos, que obedece o que ele diz, que segue os seus estatutos, ele é o seu amigo. Por isso a Bíblia diz que quem ama o mundo é inimigo de Deus, porque no mundo não há mandamento, não há obediência aos mandamentos do Senhor. Então por isso quem ama o mundo é inimigo de Deus. Mas quem ama a Deus, quem ama os seus mandamentos, é chamado de amigo de Deus, assim como Abraão foi chamado de amigo de Deus, assim Lázaro era chamado amigo de Deus. E destaque para o seu aluno: nós cristãos que obedecemos, que vivemos uma vida de retidão ao Senhor, também somos conhecidos como amigos de Deus. Então declare isso e tenha essa consciência. Mas isso aqui também traz uma grande responsabilidade, porque amigo mesmo, amigo ele tem uma amizade que não acaba. O amigo ele tem uma amizade que, independente do que o outro faça ou não, a amizade continua. A amizade segue, porque você suporta o outro, você entende o outro. Então amigo de Deus precisa entender que nem sempre ele vai chegar na hora, nem sempre ele vai vir na hora que você quer, nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que a gente espera, mas nós precisamos continuar sendo amigos de Deus, porque ele é fiel, ele não rompe a amizade, e nós também temos que ser fiéis e não romper a amizade também. Você, se for lembrar, destaque aí do seu aluno, todos nós temos um amigo
que em algum momento fez alguma coisa que a gente não gostou, que a gente fez que não ficou legal, que você não concordou, mas depois o tempo passou, você se reconcilia, faz as pazes e segue a amizade, não é assim? Isso é ser amigo de verdade, estar nos momentos ruins, estar no momento bom, estar quando tudo vai bem, estar quando tudo vai mal. Esse é o amigo de verdade. A mesma coisa somos nós com relacionamento com Deus, também temos que ser assim, sermos amigos de Deus quando tudo vai bem, quando Deus está abençoando, quando tudo está bom, quando as portas estão abertas, mas também continuar sendo amigo de Deus quando a coisa fecha, quando a morte chega, quando a doença vem, quando as coisas não dão certo. Nós também temos que continuar sendo amigo, assim como essa família era, para poder vermos a glória do Senhor, para poder continuarmos vendo o agir de Deus na nossa vida. Quem rompe a amizade na hora que aperta, não é amigo de verdade. Destaque isso para o seu aluno, amém? Então você vai ver que essa família aqui, Lázaro e suas duas irmãs, Marta e Maria, eram amigos de verdade, mesmo sem entender, mesmo com a dor, mesmo com a morte, eles continuaram firmes ali, sendo amigos de Jesus, continuaram servindo, continuaram recebendo bem o Senhor e no final receberam o grande milagre que foi a ressurreição na vida de Lázaro. Mas isso a gente vai destacando mais durante a lição. Texto de referência, nosso comentarista traz João capítulo 11, verso de 1 a 5. É um texto muito conhecido, onde vai dizer que estava enfermo Lázaro, que Marta e Maria mandam chamar Jesus. Jesus estava num local há um dia de viagem, mas ele ainda aguarda lá onde estava e chega 4 dias depois de ter sido avisado. Consequentemente, Lázaro já estava morto aos 4 dias ali. Então você vê que Jesus sabe a hora de chegar, tudo está no controle dele, apesar de na hora não acontecer como elas imaginaram, porque elas pensaram que iam mandar chamar Jesus e ele ia vir imediatamente. E aí chegaria lá, Lázaro ainda estaria doente, ainda não estaria morto, porque o tempo não era tão grande. Mas o que acontece? Por autoridade, por sabedoria, por ter propósito, porque Jesus sabe o que tem que fazer, que ele sabia que aquela enfermidade era para a glória do Pai, o Senhor, de propósito, meu irmão, de propósito, na sua sabedoria, ele espera mais um tempo ali naquele local e sabe que Lázaro ia morrer. Mas quando ele vai, ele já diz para o discípulo: agora nós vamos e nós vamos o quê? Despertar Lázaro do sono. Então os discípulos até acham que, então tá bom, se ele está dormindo, tá tudo bem. Aí Jesus fala: Lázaro está morto. Então Jesus fez de propósito, meu irmão, tinha propósito, ele sabia o que estava fazendo. E nós vamos ver isso no caminhar. Então já destaque para o seu aluno, meu irmão. Às vezes a oração você faz, às vezes você busca, às vezes você está direitinho, você é amigo de Deus, mas a coisa não acontece na hora que você quer e na hora que você busca. Mas por quê? Porque Deus tem um propósito maior e coisas grandes ele ainda há de fazer sobre a nossa vida. Destaque aí para o seu aluno. Aí a gente entra na lição, capítulo 1, Lázaro, amigo de Jesus, né? Então aqui é interessante, destaque para o seu aluno, que esse amigo de Jesus, ele é um testemunho dado pelo próprio Jesus, meu. O próprio Senhor que vai dizer: Lázaro, nosso amigo, dorme, vou lá despertá-lo. É o próprio Jesus que dá testemunho. Isso é muito interessante. O próprio Deus é que chama Abraão de seu amigo. Então nós precisamos ter o testemunho de Deus a nosso favor. Não é como as pessoas fazem, que sai alardeando, dizendo que faz, que é amigo de Deus, que é isso, que é aquilo, mas quando no céu não há confirmação desse testemunho. Então, para a nossa vida, destaque isso, pessoal, o importante é que o testemunho, o próprio Deus testemunhe a nosso favor como homem de Deus, como servo dele, como homem muito amado, como amigo de Deus. Assim é que é importante, o testemunho tem que vir do céu para nosso favor. Então destaque aí para o seu aluno. A história de Lázaro, no tópico 1.1 vai falar sobre a história de Lázaro. É uma história conhecida sim, a Bíblia não dá muitos detalhes, só diz que eles moravam numa aldeia lá em Betânia,
e ele era Lázaro e ele tinha duas irmãs, Marta e Maria. Então aqui a gente vê a história dele toda, porque não tem muito mais detalhe, não diz quem eram os pais, não diz o que ele faziam, qual era o mais destaque na vida dele, só fala somente isso. Mas é o suficiente para a gente entender que eles eram amigos de Cristo, que eles eram uma família que Jesus tinha prazer de ir em casa, de conviver com eles. E é interessante que o nome do Lázaro, aqui é o ponto de destaque para o seu aluno, o nome dele era uma forma abreviada do nome hebraico Eleazar. Isso significa, meu irmão, aquele a quem Deus ajudou. E aí é interessante, por quê? Porque é uma família que ninguém conhecia muito, não tem muito rapapé, não tem muita história, eles eram simples naquele ambiente, não eram muito conhecidos, mas ali recebeu uma família que recebeu o quê? A ajuda de Deus, o milagre do Senhor. Então destaque que muitas das vezes nós não precisamos ser conhecidos na terra, ter muitos contatos, ter muita fama para receber a ajuda de Deus. Deus ajuda os simples, Deus ajuda os humildes, e muitas das vezes ninguém está vendo, mas o Senhor vê e socorre. É isso que aconteceu com Lázaro aqui. Uma família humilde, uma família simples, não tinha muito destaque ali em Israel, numa aldeia simples, mas o Senhor foi lá e o ajudou e o fez um grande milagre na vida deles. Então destaque aí para o seu aluno. No tópico 1.2 ele vai dar um contexto aqui sobre a vida, né, sobre a família de Lázaro. Então ele vai falar um pouco sobre as suas irmãs. E aí ele vai passar aquela passagem aonde Marta e Maria estão ali recebendo Jesus dentro de casa, e Marta está atarefada com as coisas para servir a Jesus. Mas Maria escolhe o que? A melhor parte, que é ficar aos pés do Senhor ouvindo a palavra. E é interessante que o tópico vai falar sobre isso. Maria escolheu a melhor parte. Destaque isso para o seu aluno, meu. Muitas das vezes a gente precisa entender que primeiro a gente tem que conhecer o Deus da obra e depois se preocupar em fazer a obra. Então muitas das vezes a gente fica tão atarefado com as coisas da igreja, com a coisa da obra. É errado não, meu irmão, são coisas que vão servir a Deus, assim como Marta estava fazendo. Ela estava cuidando de tudo ali para servir a Jesus. Só que Jesus estava dando uns ensinamentos, palavras de vida eterna, que iam edificar a vida espiritual. E muitas das vezes a gente se perde e se distrai com as coisas terrenas, com as coisas do cotidiano, da própria obra do Senhor, e esquece de nos fortalecer na vida espiritual. Por isso ele vai dizer, Maria escolheu a melhor parte. Pedro diz que Jesus é quem tem o quê? As palavras de vida eterna. Então Maria escolheu coisas que iam edificar a alma dela, preparar para a vida eterna. As coisas espirituais, as palavras do Senhor são sempre mais importantes. Então a gente precisa entender isso e ter um equilíbrio no que vai fazer. Muitas das vezes a gente fica preso às circunstâncias terrenas e esquece de cuidar da vida espiritual. Primeiro você se enche, primeiro você arruma a sua vida espiritual, que é o melhor, a sua alma, arruma tudo, e depois, cheio do Espírito Santo, com azeite e reserva, aí sim, você vai fazer a obra, você vai louvar, você vai cantar, você vai pregar, e as coisas vão acontecer porque você se encheu primeiro. Não tem como eu encher alguém estando vazio, meu. Maria entendeu isso. Eu não tenho como servir a Cristo, eu não tenho como fazer a obra do Senhor se primeiro eu não encher, se primeiro eu não estiver cheio da palavra do Senhor, se primeiro eu não estiver cheio da presença dele, aos pés dele. Então destaque isso para o seu aluno, esse tópico 1.2, Maria escolheu a melhor parte, que nós possamos sempre escolher a melhor parte também. Primeiro se enche, para depois você fazer a obra cheio do Espírito Santo, amém? Glória a Deus. Destaque isso para o seu aluno. No tópico 1.3 ele vai falar sobre excessos de atividades, coisas que acontecem no nosso cotidiano como cristão, meu irmão. Coisas rotineiras da igreja, às vezes ensaio, às vezes pregação, às vezes reunião de departamento, às vezes evangelismo, às vezes muitas atividades dentro da igreja, que muitas das vezes a gente pega tudo para fazer ao mesmo tempo
e se sobrecarrega, esquece da vida espiritual, esquece de orar, esquece de jejuar, esquece de ler a palavra e vai fazendo as coisas no automático, no automático, no automático. E aí o que acontece? Não fica com reserva, não tem azeite na reserva, não fica firme na palavra do Senhor. Então destaque isso para que a gente tenha esse equilíbrio. Não tente fazer tudo, meu irmão. Primeiro vá buscar o Senhor, primeiro vai se encher, primeiro vai ter ali conhecimento da palavra, primeiro vai estar aos pés do Senhor, encher a sua vida espiritual, para depois você ir fazer a obra do dia a dia. E também, meu irmão, no nosso, saindo até mesmo do aspecto da igreja, muitas das vezes a gente fica preso no trabalho, cursos, faculdade, estudo e tal, um monte de coisa para fazer, atividades domésticas, e muitas das vezes vai sobrecarregando a gente e a gente vai negligenciando a vida espiritual, ir para a igreja, ler a palavra, ir num ponto de pregação, separar um momento de subir ao monte, fazer as coisas que são melhores para a gente se encher da vida espiritual. Então destaque isso para o seu aluno. Cuidado para você não deixar o dia a dia, as coisas do cotidiano sobrecarregarem e sugarem a sua vida espiritual também. Está aqui para o seu aluno. E aí a gente fecha o capítulo 1 dizendo: estamos tão atarefados com as coisas desse mundo que por vezes deixamos a vida espiritual de lado, meu irmão. E se a gente olhar, realmente é tanta coisa no dia a dia, que se a gente deixar, você não vai aos cultos, você não lê Bíblia, você não faz nada, as coisas espirituais vão ficando para trás. Quando você vê, não está fazendo mais nada espiritual. É tanta coisa, é filho na escola, é creche, é carro, é oficina, é que tem que levar para lá, para cá, é documento, é isso, é aquilo, é tanta coisa no cotidiano, tanta informação ao mesmo tempo, que muitas das vezes o espiritual, sentar aos pés do Senhor, ouvir a palavra de Deus, acaba passando batido, o dia fecha, você dorme exausto e não tem tempo de orar, não tem tempo de ler uma palavra, não tem tempo de fazer um devocional, não tem tempo de fazer nada, e às vezes isso vai sufocando a nossa vida espiritual e corremos o risco de morrer espiritualmente. Então, destaque aí para o seu aluno. Capítulo 2, meu irmão. Quem crê verá a glória de Deus. Então, a situação aqui já estava complicada. Lázaro já estava morto há 4 dias. E quando Jesus chega, é justamente o que Marta fala para ele: olha, se o senhor tivesse aqui enquanto ele estava doente, a morte não teria vindo. E realmente ela tinha razão. Jesus é o dono da vida. Onde ele está, a morte não chega, meu. Se ele chegasse lá, se ele estivesse lá, na hora ali, a morte ia bater em retirada, Lázaro seria curado, como tantos outros milagres ele fez. Mas Jesus tinha um propósito. Quando ele chega lá, e ele já sabendo que ele estava morto há 4 dias, o que ele diz para Marta? Se creres, verás a glória de Deus. Então aqui é um grande passo para nós, uma grande lição. Nós precisamos crer primeiro para depois ver, entendeu? Então aqui ele está falando para ela: olha, primeiro você crê que eu cheguei, que eu mudo história, que eu faço cenário acontecer, eu sou a ressurreição e a vida. Acalma o teu coração e creia que verás a glória, que verás o milagre. Por isso é a palavra que nós temos que ter na nossa vida também. Primeiro nós temos que crer, meu. Primeiro nós temos que acreditar que Deus muda qualquer cenário na nossa vida. E Ele chega sempre na hora certa para que o nome dEle seja glorificado. É aqui o ponto. Ele não chega na hora que a gente agenda, que a gente acha que tem que chegar. Não, meu irmão. Ele chega na hora que Ele sabe, que Ele quer, porque grandes coisas Ele quer fazer. Então destaque isso para o seu aluno. O horário, a hora de chegar é dele. Nós precisamos somente crer para ver o que Ele vai fazer na nossa vida. No tópico 2.1, a presença do Senhor, né? Então ele vai falar que realmente se Jesus estivesse presente, Lázaro não teria morrido. Mas a incredulidade
permaneceria. Então Jesus quis trabalhar a fé dessa família, quis trabalhar, provar a fé deles, nelas e também no povo que estava em volta. Eles precisavam entender que Jesus tinha poder sobre a morte, meu. Então Jesus sabia na hora certa o que era para fazer. Existia, aqui uma curiosidade bíblica que a gente pode passar para os nossos alunos. Existia uma crença naquela época de que uma pessoa usada por Deus, ela poderia ressuscitar, fazer esse milagre de ressuscitar alguém. E havia esse consenso entre os rabinos, era uma crença ali em Israel naquela época. Então eles entendiam que em até 3 dias de morto, uma pessoa usada por Deus poderia ressuscitar alguém. Assim como Eliseu fez, assim como Elias fez, de ressuscitar o filho da viúva Elias e o filho daquela mulher sunamita que o Eliseu fez. Então, eles tinham essa crença, eles tinham essa visão. E até o próprio Jesus já tinha ressuscitado a filha de Jairo, né? E o filho da viúva de Naim, só que eles estavam mortos há pouco tempo, há um dia, foi na hora ali que morreu, Jesus já ressuscitou. Então tinha essa crença lá. E aí o que dizia essa crença? Que depois de 3 dias, olha só, hein? Como Deus trabalha, como Deus sabe a hora certa de fazer para mudar a história, quebrar paradigmas e mudar a fé das pessoas. Dizia essa crença que depois de 4 dias, né, depois dos 3 dias, somente o próprio Deus, somente o próprio Messias poderia ressuscitar alguém. Então você vê que Jesus deixou Lázaro ficar morto por 4 dias para poder quebrar, mostrar nessa crença deles, provar para eles que ele era o Messias. Então você vê, Lázaro era amigo, Lázaro era conhecido, Lázaro tinha intimidade com Jesus, e Jesus usou justamente um amigo, que é aquele que não abre mão, que é aquele que está firme, que é aquele que não se melindra se não acontece as coisas do jeito dele, que não faz biquinho, que não vai embora. Jesus escolheu justamente esse amigo para quebrar, para provar, para usar ele, a vida dele, para provar que ele era o Messias ali, filho do Deus vivo para aquele povo. Então Jesus sabia dessa crença, tinha conhecimento disso, e por isso, de propósito, ele chega lá depois de 4 dias para fortalecer a fé de Maria, de Marta, e para provar naquele ambiente ali que ele era o Messias verdadeiro, que ele era o Cristo, filho do Deus vivo, e ele tinha poder sobre a morte, independente de quanto tempo tinha passado. Então, lembre-se disso, destaque aí para o seu aluno e entenda que ele sempre tem um propósito maior nas nossas vidas para que o nome dele seja glorificado. Então fale para o seu aluno isso, não se desespere se as coisas ainda não aconteceram no tempo que você achou que ia acontecer. Sempre Deus tem um propósito para nos surpreender e o nome dele ser glorificado ainda mais, amém? Destaque. Aí no tópico 2.2 vai falar um versículo menor da Bíblia, Jesus chorou, né? Então você vê aqui, esse texto é muito forte para que você entenda que o nosso Deus mesmo é um Deus de relacionamento, que ele se sensibiliza e ele sente a tua dor, ele sente o teu sofrimento. Jesus sabe que você está chorando, Jesus sabe que você está sofrendo, e Jesus não está indiferente a isso. Quando ele viu Marta e Maria chorando, quando ele viu aquele ambiente, ele também chorou, meu. Ele também se compadeceu de íntima compaixão. Por quê? Porque ele se relaciona. Nosso Deus veio a essa terra, ele bebeu da nossa água, ele comeu da nossa comida, ele sentiu a nossa dor, ele sentiu o nosso drama, ele sabe o que nós sentimos, ele nos conhece a nossa estrutura e ele não é indiferente, meu. Na hora certa ele vai agir a nosso favor, ele vai enxugar toda lágrima, e quando ele entregar a vitória nas nossas mãos, o choro você nem vai lembrar. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Marta e Maria chorando,
o ambiente triste, mas quando o milagre aconteceu, acabou o choro, Jesus enxugou as lágrimas. O que você precisa destacar para o seu amigo aí, para o seu aluno, é o seguinte: ele está vendo e não está indiferente ao nosso sofrimento. Independente de que causa foi, né? Porque a Bíblia relata 2 momentos que Jesus chora, né? Ele chora quando ele chega em Jerusalém ali, né? No final ali, na última semana, ele vai chorar porque ele vê e entende que Jerusalém está toda perdida, que será moída pelos inimigos, e ele chora nesse episódio aqui de Lázaro. Mas a Bíblia diz que ele se move de íntima compaixão, que ele sente a dor das nossas dores, que ele levou sobre si as nossas dores. Então ele sabe que o ser humano sente dor, que ele chora, que ele tem emoções. Então Jesus se compadece porque ele é Deus de relacionamento. Então não deixe o inimigo buzinar na sua mente e dizer que Jesus não está nem aí para o seu sofrimento. Está sim, ele está aí sim, ele sabe do que nós estamos sofrendo. E na hora certa ele vai enxugar toda a lágrima do nosso rosto. A lágrima do cristão não passa em vão na presença do Senhor. Ele colhe as nossas lágrimas e na hora certa ele há de mudar a nossa história. Então o destaque aí é um versículo curtinho, mas tem grande impacto sobre a nossa vida, em saber que o nosso Deus, Criador do céu e da terra, o Deus Todo-Poderoso, ele se relaciona e ele se compadece, ele vê e ele sente o nosso sofrimento também. Aí no tópico 2.3, Jesus manda remover a pedra, né? Então aqui é interessante, porque esse tópico é muito conhecido, onde nós vamos explicar para os nossos alunos que remover a pedra é uma coisa possível para o homem. Então Jesus, o que a gente pode fazer, ele manda a gente fazer. Então vai lá, tire a pedra. Que era ali um símbolo mostrando que Lázaro estava morto, que não tinha mais jeito, que era o fim da linha. Colocou uma pedra sobre o assunto, era o fim da linha naquela situação. Mas para Jesus, quem dá o fim é ele é que chega, ele que muda a história. Então, como era possível fazer isso, ele diz: tira a pedra. Quando tiram a pedra, aí sim ele libera a palavra do milagre. Então, às vezes, para que a gente possa receber o milagre, tem coisas que a gente tem que fazer, tem coisas que a gente tem que tirar, que às vezes são maus comportamentos, más amizades, mal falação, algumas coisas que a gente está fazendo errado. Então tudo isso Jesus está esperando a gente tirar, porque é possível a gente tirar, vai dar trabalho, tem que gastar força, tem que fazer força ali para tirar aquela pedra, tinha. Então você, muitas das vezes, vai dar trabalho, vai ter que tirar amizade, vai ter que tirar comportamentos, vai ter que tirar coisas que não agradam ao Senhor. Para quê? Para que ele daí sim, ele possa liberar a palavra e trazer vida aonde tem morte dentro da sua casa, dentro da sua vida aí, assim como aconteceu com Lázaro. Depois que a pedra foi tirada, ele libera a palavra de milagre. Amém? Está aqui isso para o seu aluno. E aí a gente aprende aqui no tópico 2, no capítulo 2, que enquanto todos esperam para ver para crer, Jesus ensina o contrário. É preciso crer para ver. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram, né, meu irmão? Então assim foi ele que ele falou para Tomé, né? Nós não fomos chamados para ver primeiro, para depois crer. Nós fomos chamados para primeiro crer, para depois ver. Então crê, meu. Qual é a área da sua vida que está morta? Qual é a área da sua vida que precisa de uma palavra? Creia. Ele vai chegar, ele vai mudar a história e você vai viver o melhor desta terra para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E no capítulo 3, Jesus traz Lázaro de volta à vida. Jesus sabia do milagre que iria fazer ali, mas provou a fé daquelas pessoas antes de trazer seu amigo à vida novamente. No tópico 3.1, ele vai dizer: Jesus é a ressurreição e a vida. Aonde Jesus chega, meu irmão, a morte bate em retirada. Não tem cenário, não há situação que esteja morta na sua vida que quando Jesus chega não possa ressuscitar. É por isso que você não pode perder esperança na sua saúde, no seu casamento, no seu emprego, na sua vida financeira,
por pior que esteja, por mais morto que esteja, você precisa entender que quando Jesus chega, ainda tem uma esperança, porque ele é ressurreição e vida. Então vale a pena insistir, meu irmão, pelo seu casamento, pela sua família, pela sua casa, pelo seu emprego, pela sua vida financeira, pela sua saúde. Continue insistindo, meu, porque você tem sempre a esperança de que a vida que está em Cristo Jesus pode chegar e ele mudar a história e mudar o cenário, amém? Glória a Deus. E o capítulo 3.2, o tópico, né? Lázaro vem para fora. Essa parte aqui, esse milagre rendeu duas coisas. Muitos finalmente creram em Jesus como enviado de Deus, e a notícia se espalhou, e os líderes ali, os invejosos que perseguiam Jesus, agora queriam matar Lázaro também, para matar o testemunho que Jesus deu ali. Então você vê aqui nesse tópico que aconteceu o que nós falamos lá no início. As pessoas que estavam ali passaram a crer em Jesus como o Messias. Ele alcançou o objetivo, porque as pessoas tinham aquela crença que depois de 3 dias só o Messias. E quando acontece o milagre, Jesus agora ele é crido. As pessoas começam a acreditar nele já como Messias, não só como um profeta, ou não só alguém que Deus está usando. Agora eles creem em Jesus como Messias. O objetivo, o propósito foi alcançado. O nome do Senhor foi glorificado. Por isso, nós temos que entender. Deus tem um propósito em tudo na nossa vida. Na hora certa nós vamos entender. Isso gerou um testemunho, e a Bíblia diz que os líderes, né, os invejosos, os fariseus, os sacerdotes, aqueles que perseguiam a Cristo, agora eles vão começar a querer mancomunar um jeito de matar Lázaro também, para que o testemunho de que Cristo é o Messias, que é a prova viva que era Lázaro, pudesse ser extirpada também. Então destaque isso para o seu aluno. O seu inimigo será confundido com o seu milagre, e o seu inimigo ficará totalmente insatisfeito com o milagre que Jesus fez na sua vida. Mas esse é o objetivo: abalar o inferno com o nosso testemunho, para que almas sejam arrancadas das trevas e venham para a luz através do nosso testemunho, para que todos saibam que Deus é Deus na nossa vida e pode fazer na vida deles também. Destaque aí para o seu aluno. E no tópico 3.3, para a gente fechar a lição, vai dizer: o privilégio de ser amigo de Jesus. É um privilégio que nós temos também, meu irmão. Jesus disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Né? Jesus deu a vida por nós, ele deu a vida pelos seus amigos, que eram nós. E ele vai dizer que você que quer ser amigo de Cristo, faça o que eu vos mando, obedeça o testamento, obedeça os seus mandamentos. Por isso ele vai dizer: aquele que crê nos meus mandamentos e os guarda, esse é aquele que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então nós temos aqui a promessa do Senhor, que quer ser amigo dele, é só obedecer, é só seguir os seus mandamentos. Então guarde isso no teu coração. Você também pode ter esse privilégio de ser amigo de Cristo, ter uma amizade com ele, saber que ele chega, que ele faz, mas no tempo dele, na hora dele, para que o nome dele seja glorificado. E amigo que é amigo não abre mão da amizade, porque as coisas não estão acontecendo do jeito que eles querem que aconteça. Lembre-se disso, meu. Essa família era amiga de Cristo, sempre cuidou de Jesus. Na hora que chamou Jesus, não chegou na hora que eles chamaram, mas Jesus chegou na hora que ele tinha que chegar, para que o nome dele fosse glorificado. E a família continuou sendo amiga de Cristo, mesmo no momento em que Jesus ainda não tinha chegado. Então lembre-se disso. Fique firme na sua amizade com Deus. Fique firme na sua aliança com Deus. Não quebre, não saia, porque as coisas ainda não aconteceram do jeito que você espera. Na hora certa, o nosso amigo de verdade, o Senhor dos Senhores, vai chegar na nossa vida e mudar a história, para que o nome dele seja glorificado. Amém? Quer ser amigo de Deus? Simplesmente obedeça os seus mandamentos. Que Deus te abençoe, que você tenha uma aula abençoada na Escola Bíblica Dominical,
e até a próxima pré-aula, se assim o Senhor permitir. Fique com Deus. Tchau, tchau.